Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia, tudo bem com vocês? Tudo? Espero que sim. Mais uma vez estamos aqui com as nossas... A produção do espaço urbano no Brasil, ele está relacionado com o aumento da porcentagem da nossa população urbana, ou seja, da população da grande cidade, que é um conjunto de intervenção no espaço para melhorar a infraestrutura do nosso território. No Brasil, o processo acelerado de urbanização ocorreu de forma tardia, após o processo de industrialização durante o fim da Segunda Guerra Mundial, se iniciando assim a década do século XX. De acordo com estatísticas oficiais, ou seja, com pesquisas relacionadas à população brasileira, o IBGE percebeu que cerca de 81% da população está concentrada nas nossas grandes cidades, no ano de 2000. De 2000 até os dias atuais, ou seja, de 2000 até 2020, esse aumento da população ele cresceu significativamente. Atualmente, ele corresponde a quase 93% da população brasileira. E aí você deve estar se perguntando, então, professora, mas por que vem tendo esse aumento intensificamente, de 81% para 93%? Por conta do processo do êxodo rural. O que significa o êxodo rural? É a saída, o deslocamento das famílias do campo para a cidade, com vários objetivos. Ter uma vida melhor, emprego, estudo. Então, dentro desse processo de urbanização, da área urbana está relacionado com o êxodo rural, que é a saída do campo para a cidade. Alguns pontos em destaque para vocês. Nós temos a repulsão da força de trabalho no campo, por conta, principalmente no sertão nordestino, principalmente na região nordeste. Nós temos esse trabalho escasso por conta da falta de chuva, formação de uma superpopulação relativa, e são empresas e fazendas dentro da área rural relacionadas com latifundiários. Então, as pequenas famílias não têm como competir com os latifundiários, que são os grandes fazendeiros, e acabam gerando crise econômica, porque aqueles que ainda conseguem produzir pouco não têm como competir com esses grandes fazendeiros comercialmente, e eles acabam cedendo o seu campo de trabalho para esses grandes empresários. Um outro ponto, a atração de força de trabalho nas cidades, ou seja, a geração de emprego nas cidades, é um dos atrativos muito grande para os agricultores. A geração de emprego que eles veem como uma forte oportunidade de vida. E o surgimento de trabalho informal. O que é esse trabalho informal? São os autônomos, aqueles que produzem e vendem aquilo que ele produz com as suas próprias mãos ou que ele comercializa comprando de grandes fazendeiros ou grandes indústrias e comercializam por conta própria, ou seja, vendem por conta própria. Como nós temos o exemplo, por exemplo, de vendedores de água, de lanches, vendedores de roupa que visitam as casas das pessoas, levando roupa para elas vestirem, de calçados. Então, é aquele que o seu trabalho é por conta própria, ele não tem um patrão. E por conta desse processo do êxodo rural, saída do campo para a cidade, em busca de uma vida melhor, em busca de grandes oportunidades, começou a se crescer rapidamente as cidades, ou seja, as áreas urbanas. E assim surgiram as metrópoles nacionais, metrópoles regionais, centros submetropolitanos, centros regionais, cidade local e vila. Você pode perceber que dentro da nossa formação e colonização, o Brasil se iniciou através de vilas e foi se desenvolvendo com o passar do tempo. Então, nosso processo, ele veio de baixo para cima, de pequeno para grande. Analisando, nós temos as vilas que foi no período de colonização e povoamento, surgimento das vilas no nosso território. Cidade local foram aquelas capitanias que começaram a ser
desenvolvidas de acordo com os seus donatários, centros regionais, as regiões após serem distribuídas, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, aquelas que se destacavam por dentro de um território abrangente. Centros submetropolitanos, união de regiões metropolitanas, metrópole regional, junção de várias capitais, de várias regiões metropolitanas em grande destaque, e as metrópoles nacionais, as maiores dentro de um território. Então, vamos conhecer cada uma. As nacionais, as metrópoles nacionais mais conhecidas e de grande desenvolvimento econômico, São Paulo e Rio de Janeiro. Lembrando a vocês que o estado de São Paulo, por conta do grande desenvolvimento econômico no período do café, os barões de café, processo de industrialização nesse estado, começou a se abranger tanto que começou a atrair pessoas de outras regiões, então o processo migratório dentro do nosso país fez com que São Paulo se tornasse uma grande metrópole. Então, quando se fala mundialmente, São Paulo é a terceira maior metrópole do mundo, ficando atrás apenas de Nova York e Tóquio. E dentro do nosso território nacional, ou seja, do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro são considerados metrópoles nacionais. Juntando elas duas, nós temos as megalópolis, porque uma região metropolitana interliga com a outra, elas se unem. Depois nós temos as metrópoles regionais, analisando as metrópoles de cada região. Nós temos Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, Recife e Belém. Professora, elas estão na ordem de desenvolvimento econômico? Não. Elas não estão na ordem de desenvolvimento econômico. Por quê? Porque são dados que vão modificando essa ordem a cada ano, dependendo de como o setor econômico trabalhou durante aquele período anterior. Então, nós estamos em 2020. Com base em 2019, qual a metrópole regional em maior desenvolvimento? Nós temos a de Belo Horizonte em primeiro lugar. Segundo lugar, nós temos de Curitiba, Fortaleza em terceiro, Recife em quarto. Isso com base nos dados de 2019. Isso quer dizer que no próximo ano essa ordem pode alterar. Os centros submetropolitanos, aqueles em destaque dentro de uma região metropolitana. Qual o município que mais se destaca? Nós temos Natal, Vitória, Aracaju, Goiânia, Maceió e aqui nesse ponto Fortaleza não está, mas Fortaleza hoje é o topo do centro submetropolitano. Por quê? Porque os dados eles vão se modificando. Um centro regional, a região, ou seja, aquele ponto de grande destaque, principalmente cultural, nós temos Mossoró, Petrolina, Blumenau e Sobral, que é um grande centro industrial, é um grande centro regional industrial. E as metrópoles, elas estão associadas à gestão pública. O que é essa gestão pública? Está relacionado com os nossos governantes. Governador e prefeito. Por quê? Existem parcerias comerciais e limites territoriais. A expansão econômica das metrópoles produziu o crescimento demográfico, ou seja, o desenvolvimento do Estado e das grandes cidades, do núcleo urbano central e dos demais situados ao seu entorno, ou seja, os vizinhos. Por exemplo, Fortaleza. Fortaleza cresceu tanto que acabou fazendo com que os seus municípios ao redor também crescessem junto por conta da demanda que era muito grande. E quais municípios ao redor que fazem parte da região metropolitana de Fortaleza tiveram um grande avanço nessa parte econômica? Maracanaú, Caucaia, Maranguape. Então, conseguiram crescer de forma expansiva por conta da necessidade de Fortaleza. Nós temos a integração física das manchas urbanas. O que são essas manchas urbanas? É a linha de desenvolvimento do processo de urbanização. As estradas,
rodovias, conurbação. E aí agora você deve ter ficado em dúvida. Professora, afinal, o que é conurbação? Nunca ouvi esse nome, ou se eu ouvi, não tenho recordação. Bem, isso significa uma extensa área urbana, ou seja, as grandes cidades, que são formadas, ou seja, elas se unem para um único objetivo, o desenvolvimento não só de um município, mas de todos aqueles que estão junto com eles. Então, posso lhe dizer que uma conurbação está relacionado com a região metropolitana, a união dos municípios desse processo, onde vão se desenvolver economicamente, uma auxiliando a outra. Do outro lado, nós temos a separação de manchas urbanas por áreas rurais. Perceba que tem a integração física na área urbanizada, porque os municípios vão se unir, e do outro lado tem a separação das áreas rurais. Por quê? Porque o campo ele vai ficar mais distante, ele não faz parte desse processo de desenvolvimento. E para você entender melhor o processo de conurbação, observe que é um fenômeno urbano que ocorre com duas ou mais cidades que se desenvolvem ao lado da outra, de tal forma que acabam se unindo como se fossem apenas uma. A conurbação pode apresentar efeitos negativos, caso não ocorra uma eficiência do planejamento urbano. Que efeitos negativos são esses? Nós temos a questão da violência, a questão da moradia, moradores de rua, favelização, o desemprego, a pobreza dentro daquele território. Então, precisa-se ter um planejamento para não só de se desenvolver, mas que as outras cidades vizinhas não sofram junto com a questão do seu problema. Analisando a imagem, vamos perceber. Nós temos aqui a área urbana A, a área urbana B. São municípios, são cidades. Nesse meio é uma área que não está habitada, que é uma área não urbanizada. A partir do momento que essa área começa a crescer, que aí nós vamos passar para o depois, essa área começa a crescer, ela começa a ter uma necessidade por conta da área urbana A, da área urbana B. Como assim, professora? Essas duas cidades, elas vão fazer com que esse ponto aqui, o ponto C, ele comece a desenvolver. Porque a área A não tem mais espaço para o seu desenvolvimento, então ele vai explorar nesse ponto. A área B não tem mais espaço para o seu desenvolvimento, vai explorar esse ponto. Assim vai se surgir uma área C, que é uma terceira cidade, um terceiro município. Então, é a junção de municípios em um espaço que não está desenvolvido, onde eles vão começar a desenvolver para desafogar os grandes problemas que podem existir em seus municípios. E chegamos ao fim a mais uma aula. Espero que tenham gostado do assunto, que tenham compreendido. Caso tenham alguma dúvida, podem tirar no Class.